Muito bom dia a todos. Hoje é 13 de maio de 2020 e estamos falando na coluna do meu canal no YouTube, na coluna sobre mitologia, filosofia e atualidade. Quero trazer então um pouco, como diriam os antigos, um drops relativo a um mito extremamente importante no nível arquetípico, ou seja, no nível das formas simbólicas que influenciam simultaneamente diversas culturas e diversos pontos de vista, que é o mito de Prometeu. Prometeu era um titã, filho de Iápeto. Prometeu era um titã. Na mitologia grega, os titãs foram uma raça que antecedeu os deuses. Em dado momento, eles entram em guerra e eles perdem para os deuses, que era a raça que estava vindo. Prometeu é então punido por dois crimes. O primeiro deles, por haver roubado o fogo e dado o fogo aos homens. Ele rouba o fogo, coloca dentro de um envoltório de madeira, um cajado oco, e entrega até os homens. Lembrando que após a titanomaquia, ou seja, a guerra entre deuses e titãs, tudo que fora repartido e que antes era propriedade dos titãs passa para os deuses. E então o fogo passa a ser uma propriedade de Hefestos. Primeiro crime. Prometeu é julgado e condenado. E o segundo crime, ao fazer uma oferenda a Zeus, Prometeu simula oferecer um novilho gordo, mas na realidade eram só gordura e ossos, né? De maneira que ele havia então sido julgado e condenado com muita veemência pelos deuses. Mas o pior foi ter trazido fogo aos homens, pois até então o fogo era apanágio, era algo que era característico dos deuses, especialmente Zeus, que com seus raios, quando tocavam o solo, queimavam florestas, queimavam habitações e tudo mais. Prometeu é então colocado no alto de uma montanha, e essa montanha se situava num lugar da Grécia chamado Sítia. Detalhe antes que possam surgir questionamentos, eu pretendo colocar as referências na descrição do vídeo, tá? No caso, particularmente, eu estou seguindo um pouco do que foi escrito na narrativa de Prometeu Acorrentado, uma peça teatral de Ésquilo. Bom, Prometeu é então acorrentado. Acorrentado e é condenado a ficar pendurado pelo pé com uma corrente indestrutível durante a eternidade. E mais, uma das águias de Zeus viria a bicar-lhe o fígado durante a noite, o qual renasceria durante o dia somente para ser bicado e ele sentir a dor eternamente. Ok, essa é uma história extremamente sintética de Prometeu, tá? Convido vocês a lerem Hesíodo, com os trabalhos e os dias, lerem A Era de Ouro da Mitologia de Thomas Bulfinch e lerem Ésquilo, com Prometeu Acorrentado, para poder vermos a narrativa melhor desenvolvida. O que eu quero chamar a atenção no mito de Prometeu? Muito antes do advento do cristianismo, Prometeu é o arquétipo do mártir. Ele se sacrifica por uma raça que sequer era sua raça, que era a raça humana. Prometeu é então alguém que, ao fazer esse sacrifício, ele estava procurando beneficiar os que eram mais fracos, os que eram vistos pelos deuses muitas vezes como
diversão, ou como uma raça inferior, ou como um brinquedo. O que extraímos daí? Acho que extraímos algumas lições importantes que merecem comentários. Primeira lição. Prometeu era inventivo. Ele era irmão de um outro titã, chamado Epimeteu. Prometeu, utilizando a etimologia grega, significa aquele que consegue ver à frente. É o visionário. E Epimeteu é aquele que tem percepção tardia. Prometeu era engenhoso. Era alguém que queria fomentar o desenvolvimento da raça humana. Epimeteu era o guardião da caixa de Pandora. A ele foi confiado duas coisas. Uma mulher criada pelos deuses, artificial, extremamente bonita, mas extremamente curiosa, né? A qual abriu a caixa de Pandora contando todos os males da humanidade. E Epimeteu só foi perceber isso depois, sendo culpado, inclusive, por essa tragédia. Em outro momento, em outro dia no canal, podemos comentar o mito de Epimeteu. Mas eu estou fazendo essa referência só para que possamos distinguir que no mito de Prometeu, além do sacrifício, que obviamente é uma das tônicas principais, nós vamos ver aí a ideia de que Prometeu tinha visão de futuro. Prometeu tinha visão de futuro. Ele sabia que a resultante daquilo que havia sido feito, que ele pretendia fazer, como dar o fogo aos homens, iria resultar em algo extremamente penoso para si. Uma condenação ad eterno. Há narrativas em que Prometeu é libertado e há outras em que não. Mas o que está em xeque, o que está aqui colocado, que para nós, nos dias atuais, vem a ser uma reflexão, e uma reflexão filosófica importante é: qual o limite do engajamento a uma causa? Quantas vezes, tal como Prometeu, estamos imbuídos das melhores intenções e somente por isso somos condenados? Somente por afrontarmos um sistema de leis, ordens, crenças estabelecidos antes de nós, somos sacrificados e às vezes punidos com a morte física, às vezes isolados do convívio social. Quantos de nós temos ideias visionárias, ideias às vezes revolucionárias, inovadoras, e justamente por isso despertamos o ódio dos nossos companheiros, dos nossos colegas, dos nossos superiores. Diria a vocês que existiram diversos Prometeus, diversos sujeitos que de certa maneira encarnaram esse arquétipo. Vou dar alguns exemplos. Galileu Galilei, que fora morto pela Inquisição à época da Renascença Italiana por propor um sistema de observação do céu que mostrava que a Terra não era fixa e sim se movia. Podemos falar mais recentemente de Thomas Faraday, físico importante, que morre pobre, na penúria. Os estudos dele sobre calorimetria e calor específica, aí vou pedir, quem tiver curiosidade, livros de ensino fundamental e médio sobre física vão mostrar, por exemplo, o que significa a constante de Faraday. Só que na sua biografia, em dado momento, nós percebemos que para dar continuidade a seus estudos, ele teve de sacrificar, inclusive, a sua mobília pessoal. Curioso, né? Ele morre na pobreza. Sacrifica-se e não é valorizado. Quantos, no nosso país mesmo, quantos professores, pesquisadores, cientistas, pensadores de uma maneira geral, sequer serão conhecidos. E se o forem,
suas ideias serão sabotadas, serão cerceadas, serão relegados ou ao esquecimento ou à prisão. Eu vou dar um exemplo dentro da área de educação. Como todos que acompanham o canal sabem, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense e eu sou doutor em educação. A educação é minha área de investigação, especialmente gestão da educação. E aí, vou trazer 2 exemplos que ilustram um pouco isso que eu estou dizendo. O primeiro exemplo é o do educador Pascoal Leme, um educador pouquíssimo conhecido, mesmo nos cursos de educação, um educador com uma matriz de pensamento marxiana, melhor dizendo, e que não importa se concordamos ou não com essa perspectiva teórica, ele foi alguém que realizou um trabalho muito importante, especialmente nos anos 50, nos anos 60. E ele dizia algo que ainda hoje não é levado em consideração. A frase principal, quem desejar consulte, por favor, a série Memórias, de Pascoal Leme, editada pelo INEP, organizada pelo grande mestre, professor Jader de Medeiros Brito, Maria de Lourdes Fávero. E lá vocês verão que a frase que se torna o mote de sua teoria é: só é possível haver educação democrática numa sociedade democrática. Ainda hoje isso é verdade, senhores. É utopia falar em democratizar a educação numa sociedade autoritária. O que é que aconteceu com ele? Pascoal Leme foi preso, tanto no regime do Estado Novo, quanto mais adiante, nos anos 50. E dentro dessa prisão, desse sacrifício, que lembra o sacrifício de Prometeu, no sentido de ter uma tarefa civilizatória, ele cria a Universidade da Cadeia. Interessante, né? Vamos pesquisar Pascoal Leme, pessoal. Não vou contar como é que era não, porque senão ninguém vai ler. Tem outro exemplo que eu posso citar dentro do Brasil. Dr. Cesare Lattes. Dr. Cesare Lattes, um físico, trabalhava na Universidade do Brasil. E numa época em que não havia a tecnologia que hoje existe, ele descobre os neutrinos tal, um tipo especial de partícula que está presente na radiação solar. Me corrijam os físicos se eu falar alguma besteira. Estou falando como eu conheço a história do Pascoal Leme, desculpe, a história do Cesare Lattes, e ele, num dado momento, ele é chamado a atenção por não possuir o título de doutorado. Ora, mas ele fez uma descoberta importantíssima para a física de sua época e sem a aparelhagem que estava disponível nos países mais desenvolvidos. E mesmo assim, cobram-lhe que ele tenha doutorado. E num dado momento ele vai dizer: muito bem, eu posso até me submeter a defender um doutorado. Eu gostaria apenas de saber quem no Brasil possui qualificação suficiente para montar uma banca capaz de avaliar o meu trabalho, já que é um trabalho experimental. Cesare Lattes veio a ter reconhecimento muito depois de sua morte. É por isso que nós temos hoje no Brasil uma plataforma Lattes do CNPq. Nós tendemos a não reconhecer os nossos visionários. E, por último, o exemplo, que é um exemplo crucial, do Anísio Teixeira. Grande planejador, grande educador brasileiro, que em dado momento planeja e projeta a construção de um Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais no Brasil, planeja um Sistema Nacional de Educação que não se efetivou até hoje, mas já era uma luta que Anísio havia esposado, um defensor ferrenho da escola pública, institui sistemas públicos de ensino, uma das pessoas mais